Olá a todos, meu nome é Mila. Algo aconteceu depois que todos os garotos populares da escola se apaixonaram por mim, todos ao mesmo tempo. Embora recentemente eles gostassem de zombar de mim, dizer coisas maldosas e me rejeitar. O que aconteceu, você deve estar se perguntando. Então se sente que eu vou lhe contar. A nossa escola, como muitas outras, tem suas próprias regras e regulamentos. Da mesma forma, todo mundo tem seu próprio lugar. Temos meninas e meninos populares, e existem pessoas como eu, apenas o epicentro do bullying e das pegadinhas. Não fazia ideia do porquê disso. Claro que minha família não é tão rica, mas também não somos pobres. Mas assim que passei para o ensino médio, o contingente de colegas se dividiu em categorias. Acabei no mais baixo. Nossos colegas populares adoravam os rituais de bullying. Passei por todos os círculos. No começo foi mais ou menos inofensivo. Empurrar nos corredores, ter coisas roubadas do meu armário, garotas jogando minhas coisas para fora do vestiário, e eu ter que me vestir pela metade para depois encontrar o restante das minhas coisas por toda a escola. Todo mundo estava rindo, tirando fotos com seus telefones e compartilhando. Eu estava pronta para desabar. Eu realmente queria sair daquela escola e falei sobre isso com os meus pais de uma vez, embora sem entrar em detalhes. Eles pensaram que era uma coisa momentânea, coisa de emoção, e eu não queria que eles fossem para a escola para um confronto final. Isso faria com que eu fosse ainda mais intimidada. E então eu tive sorte. Eles rapidamente se esqueceram de mim quando o Billy, um dos nossos colegas, entrou na escola. Ele era um dos estranhos também. Billy entrou na sala de aula e se sentou à mesa. E então sentimos um cheiro estranho e fedorento. Acontece que ele tinha fezes de gato no seu suéter. Ele o colocou e nem percebeu. Ele foi imediatamente ridicularizado. Saiu correndo da aula e não veio para a aula no dia seguinte. Isso ajudou a desviar a atenção de mim e eu suspirei. O maior exibicionista, Alan, imediatamente fez um vídeo inteiro de Billy sendo ridicularizado. Eu o odiava mais do que tudo. Ele era o responsável por aquela situação desagradável, o instigador de muitos dos problemas dos alunos da escola. Não entendia de onde ele tirava sua agressividade e por que agia assim, mas eu certamente sabia que nunca mexeria com ele. Eu gostaria que ele estivesse na mesma situação que o Billy. Eu sempre dizia para mim mesma. Quando minhas palavras saíram, uma estrela caiu do céu. Você acha que pessoas como ele vão realmente ver tudo de volta? Uma pessoa perguntou atrás de mim. Billy, o que está fazendo aqui? Achei que fosse a única que conhecesse esse lugar, disse a ele. Eu descobri que eu não era a única que sabia sobre o lugar isolado no estágio da nossa escola. Muitas vezes eu ia lá para ficar quieta, para pensar sobre as coisas por conta própria. Billy costumava ir lá também. Ele disse que Alan já estava arruinando sua vida. Eles foram melhores amigos na escola primária, mas isso mudou quando eles ficaram mais velhos. Billy disse então que não importava se você era rico ou pobre para as crianças. E quando Alan cresceu, ele se tornou violento. Eu sei que ele tem uma situação difícil em sua casa, Billy me disse. Isso significava que Alan tinha um relacionamento complicado com seu pai. Ele frequentemente o pune porque ele bebe. Mesmo sendo ricos, não há felicidade na família. Não é horrível? E então me dei conta. E se pudéssemos descobrir seu ponto fraco e nos vingar por nossas reputações prejudicadas? Billy não concordou a princípio, com medo das consequências, mas como a situação poderia ser pior do que a nossa, então decidimos ir até a casa de Alan para filmar algo épico. Depois de marcar o encontro, fomos para a casa do grande problema. Já era noite e eu disse para os meus pais que eu ficaria até tarde na casa da minha amiga Ana. Nós nos armamos com a câmera do pai do Billy e fomos para a casa de Alan. É certo que não esperávamos que o portão fosse alto e depois foi difícil de escalá-lo. De alguma forma, chegamos à casa e notamos a luz da janela de Alan que estava acesa. Seu quarto ficava no segundo andar e havia uma árvore enorme crescendo bem ao lado. Não demorou muito para que subíssemos, então sentados confortavelmente em um galho, ligamos a câmera e congelamos de ansiedade. No começo foi engraçado. Alan estava girando como um torso nu na frente do espelho, olhando para si mesmo, admirando, tirando selfies, mas mal podia conter nossa gargalhada. E então seu pai entrou em seu quarto. E estava claro que ele não estava sóbrio. Ele agarrou o braço de Alan e tirou seu telefone. E então ele começou a gritar. Por trás da janela entreaberta, podíamos ouvir seu pai chamando-o de alvo de chacota, estúpido e sem talento. E então dando um tapa na cara dele. Fiquei com tanto medo que quase caí da árvore. Eu não pensei que as coisas estivessem tão ruins. Billy e eu saímos, mal falamos todo o caminho. Eu ainda tinha a fita e não sabia o que fazer com ela. No dia seguinte, Alan foi para a escola como se nada tivesse acontecido. Então ele encontrou um garoto e começou a intimidá-lo. Só então eu percebi que ele estava apenas se consolando, se autoafirmando, procurando alguém que ele pensava ser mais fraco que ele. E que isso o estava confortando.
De repente senti pena dele, sabe? Não sei porquê, mas fui vê-lo no dia seguinte. Eu peguei novamente a câmera do Billy emprestada. Filmei todas as noites assistindo Alan. Seu pai o tratou horrivelmente e a raiva em Alan estava crescendo ainda mais. Seu pai batia nele, o humilhava, o insultava. Filmei cada briga e guardei para mim. Algumas semanas depois, Alan voltou para a escola. Ele estava mais deprimido do que nunca. De repente, a silhueta de seu pai apareceu atrás dele e eles foram para a sala do diretor. Eu entrei sem ser notada e ouvi a conversa. O pai de Alan gritava como um louco que seu filho era uma vergonha para a família, que ele não conseguia nem ir bem na escola. O diretor tentou acalmar o homem, mas também levou bronca. Eu gasto tanto com essa escola e pra quê? Pra nada! Gritou o pai de Alan. Então eles saíram para o corredor. Quando o pai de Alan estava quase saindo da escola, Alan disse para si mesmo: dane-se. E seu pai ouviu tudo. Ele correu atrás de seu filho e balançou o punho. Eu não podia apenas ficar lá e assim. Aconteceu por conta própria. Eu corri, peguei o punho dele e empurrei para o lado. O pai de Alan ficou furioso. Quem diabos é você? Uma multidão de alunos se reuniu ao nosso redor. Alan me disse para sair, mas eu estava de pé ao lado dele. Então, ele balançou o punho novamente e quis me bater. Mas Alan pegou a mão de seu pai e o empurrou. Ele ficou vermelho de raiva e depois me disse que teria problemas em casa. Alan e eu saímos e ele me agradeceu, mas disse que eu não deveria ter feito isso. Eu sei de tudo, eu sei que ele está te machucando. Você não aguenta mais, é hora de agir, eu disse para ele. Mas Alan disse que sua mãe tinha medo de seu pai e ninguém acreditaria nele porque pai dele tinha grandes contatos e dinheiro. Eu tenho provas, podemos ameaçar de liberar as fitas, eu disse. A princípio, Alan ficou com raiva porque eu estava filmando, mas então percebeu que merecia. Por que você está me ajudando? Ele perguntou. E eu não sabia o que dizer, apenas balancei os ombros. Enfim, à noite peguei uma cópia das notas e fomos juntos para a casa de Alan. Seu pai o esperava já bêbado. A sua mãe estava chorando sentada no sofá. O Sr. Bottle quase engasgou ao me ver e começou a me xingar, mas Alan intercedeu, dizendo para ele não me tocar. E o que você vai fazer comigo? Você não é nada sem o meu dinheiro, ele gritou. Aí mostrei o vídeo para ele e disse que o mostraria para a polícia e depois vazaria na rede, e ele teria problemas com o abuso infantil. O pai de Alan tentou tirá-los de mim, mas Alan intercedeu. Ele ficou furioso, mas voltou para o quarto. Dessa forma, conseguimos calá-lo e ele não se aproximou de Alan desde então. Meu relacionamento com Alan melhorou bastante. Ele me chama de coração valente. A notícia se espalhou pela escola sobre meu heroísmo e todos os amigos de Alan começaram a me tratar com respeito. Alguns deles até me chamaram para sair. Alan pediu desculpas a Billy e eles se tornaram amigos novamente. E agora tínhamos nosso próprio grupo de amigos, Alan, Billy e eu. Depois dessa história, eu percebi que não havia nada melhor do que sentir seguro na sua própria casa. O Sr. Bottle estava fazendo um curso para quem quer parar de beber e ele está até tratando com um psicólogo. A sua esposa está ajudando nisso. Ao todo, todos conseguiram o que queriam. Bem, quase o que queriam. O final da história foi ainda melhor do que eu poderia imaginar. Você já teve alguma situação semelhante? Bem, se você gostou do vídeo, curta e inscreva no canal. Não esqueça de deixar comentários e ativar o sininho de notificação.